Assim como um filho, quem é mãe aqui sabe, é uma alegria quando um filho nasce. Você nunca esquece daquele momento. Mãe que é mãe nunca esquece da dor que ela sente quando ela põe um filho no mundo e é a primeira vez que ela olha para o olho dele. É assim que aquele dia vai ficar marcado para a minha vida. Mas sabe por quê, igreja? Não para a minha glória, mas para a glória dele. Porque ele me sustentou e ele tem me sustentado. Amém? E a palavra que o Senhor colocou no meu coração, o Senhor colocou duas passagens no meu coração. Foi Jó 1 e Jó 42. E eu falei, Senhor, mas eu preguei essa passagem há tanto tempo atrás. Há tanto tempo ali na sede. Mas quando o Senhor falou comigo nessa passagem, igreja, o Senhor falou comigo de uma forma diferente. E aí o Senhor falava no meu coração assim, minha palavra, ela se renova toda manhã. Naquele dia eu queria falar algo com aquela igreja. E hoje eu quero falar outra coisa. Jó 1. É só o versículo 1. Todos encontraram? Amém. Havia um homem na terra cujo nome era Jó. Um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó 42, igreja. Jó 42 diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Quem é aquele que, como disseste, a quem sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito e falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Amém? Pode se sentar. Igreja, o livro de Jó é um livro muito conhecido. Apesar que quando você vai estudar o livro de Jó, não tem quem escreveu o livro de Jó. Eu não encontrei. Estudei e não encontrei. Mas Jó foi um homem. A própria Bíblia conta a história dele nos 42 capítulos. Que ele foi um homem que tinha tudo. Ele era o homem mais rico daquela época. Ele era um homem conhecido pela sua riqueza, mas também pela sua fidelidade para com Deus. E são duas coisas que nos dias de hoje, uma dessas coisas que ele era conhecido, corrompe pessoas nos dias de hoje, que é a sua riqueza. Existem pessoas muito ricas e pessoas muito tementes ao Senhor. Eu creio nisso. Mas hoje em dia a grande maioria das pessoas muito ricas, elas não são tementes ao Senhor. Porque a própria palavra diz que a raiz de todos os males é o dinheiro. Verdade. Mas aqui no livro de Jó, Jó foi um homem que tinha suas riquezas. Em um certo momento, o inimigo apareceu para o Senhor e perguntou. E o Senhor falou: há naquele lugar um homem tão íntegro, tão temente ao Senhor. E ele disse: o meu servo Jó. E o Senhor falava no meu coração assim: pergunta para a minha igreja hoje. Se o Senhor parar sobre a igreja hoje, Ele vai encontrar um servo temente? O Senhor perguntou para mim. Porque a palavra, a igreja, ela vem primeiro para mim, para depois ela chegar aqui. O Senhor perguntou para mim: você está temente hoje? Filha, você está temente ao ponto de me obedecer mesmo não querendo estar onde você quer estar? E eu falei: Senhor, eu novamente vou dizer para ti, quando eu levantei as minhas mãos, eu não levantei para homens, eu levantei para ti. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Eu posso perder casa, eu posso perder marido, eu posso perder filho, mas eu não posso perder a sua presença. Amém, aleluia.
Igreja, quando você fala isso para o Senhor, eu falo isso com muita precisão, porque a minha oração na madrugada é essa. Eu posso perder tudo, mas eu não posso perder Ele. Porque eu sei que é por Ele que eu estou aqui. É por Ele que eu estou de pé. E é por Ele que você tem que estar de pé. Não é pela circunstância. Não é por aquilo que Ele faz ou deixa de fazer para você. Mas é porque Ele é Deus. Aleluia. Independente do que você está vivendo. Independente se você tem um arroz, se você tem um feijão, se o seu filho está aqui, se você está numa casa, se você tem um emprego, independente do que você está vivendo hoje, você tem que estar diante do Senhor íntegro. E você tem que dizer para Ele: Senhor, independente daquilo que o Senhor me oferece, o Senhor continua sendo meu Deus. E a sua fé não pode ser abalada. E eu vou dizer uma coisa para a igreja. Quando o Senhor falou comigo em Jó hoje pela tarde, porque eu vou dizer para a igreja que a semana foi uma semana difícil. Foi uma semana que eu só chorei. Foi uma semana que eu perguntei dentro do quarto e falei: Senhor, por que eu estou vivendo isso? Aleluia, Deus. Senhor, eu fiz a tua grande obra. Senhor, eu nunca disse não. E o Senhor falava para mim assim: tu me adora porque eu te dou ou porque eu sou Deus? É forte. Igreja, isso dói. Isso dói. Eu tive todos os motivos para cancelar, para dizer para a pastora que não está aqui hoje. Todos os motivos, vocês podem pensar. Eu olhava para o telefone e o Senhor falava assim: vai ser covarde? E eu olhava, Senhor. O Senhor falava comigo, igreja. O Senhor não precisou usar um profeta para falar comigo, não. E quem está do meu lado sabe. Eu não preciso, igreja, dizer para vocês a fundo tudo o que aconteceu. Sabe por quê? Porque é uma coisa entre eu e Deus. Mas eu posso dizer uma coisa para vocês. Deus, Ele conhece o nosso caráter de uma forma extraordinária. Eu falo lá em casa que Ele é especialista em tratar pessoas. É tudo no tempo dele, na hora dele. A palavra de Deus, ela não erra em nada. Em nada. Eu falo lá em casa que a Bíblia é o livro mais atual que existe. E que muitas vezes nós perdemos tempo em novela, em Facebook, em Instagram, em livros, mas nós não queremos ler aquilo que o Senhor tem todos os dias para mim, para você. Verdade. Sabe por quê? Porque nós se apegamos nos pequenos, nas coisas pequenas da vida. Eu me apeguei essa semana em perguntar por quê, por quê, por quê, por quê. Por que eu, por que eu, por que eu. Mas o Senhor falou claramente ao meu coração essa tarde quando eu cochilei. Eu apenas cochilei. Eu cochilei no sofá e o Senhor falou comigo. O Senhor falou assim: eu não te chamei para ser covarde. Eu não te chamei para retroceder. Está doendo e vai continuar doendo. O Senhor falava no meu coração: está doendo e vai continuar doendo. Sabe por quê, filha? Porque a tua fé está focada em mim, não nos homens. E tudo que você viveu, você ainda irá viver muitas coisas. Igreja, quando eu acordei, eu estava assim, anestesiada. Peguei minha Bíblia e fui orar. E o Senhor falava comigo, Jó, e eu dizia, eu fui para Salmos 27, eu fui para Isaías 54, eu fui para Lucas, eu fui para Mateus, eu fui para os dons do Espírito, eu fui para todas as partes da Bíblia, você pode pensar. Lá em Mateus, acho que eu folhei Mateus todinho. Eu fui, igreja, porque eu não queria ler sobre Jó. Sabe por quê? Porque
Porque Jó foi um homem que sofreu. Jó sofreu. Jó pegava cacos de vidro para coçar as suas feridas. Você imagina aí. Quem me viu domingo aqui sabe como é que eu estava toda torta com a dor nas costas. Domingo eu estava aqui pela graça de tanta dor. E na terça-feira essa dor se irradiou de um jeito que eu não estava nem andando. Eu fui parar no hospital para tomar uma medicação. E eu tomei medicação na veia, tomei 2 injeções e eu não dormi, igreja. Quem conhece tramol aqui, tramol derruba na veia. E eu tomei tramol e eu não dormi. Para vocês verem o tanto que eu estava confrontada com Deus. Porque de terça para quarta, a audiência foi na terça. De terça para quarta foi quando eu fui parar no hospital, meia-noite. Eu saí do hospital, era 1h30 da manhã. E eu cheguei em casa, eu não chamei nem o Jean. Eu levantei, entrei no carro, cheguei no hospital. Minha mãe veio saindo com o carro e falou assim: eu vou com você. Falei: não precisa. Ela falou: eu vou com você. Calada estava, muda eu estava dentro desse carro. Eu não falei nada com ela. Eu cheguei no hospital, falei pro médico a dor que eu estava sentindo. E ele me deu uma medicação e falou assim: você vai tratar com alguém? Eu falei: não, estou sozinha, com a minha mãe. Ele falou: você está dirigindo? Eu falei: tô. Ele: você está dirigindo? Eu falei: tô. E eu voltei para casa, deitei na minha cama e eu não dormi, igreja. A não dizer que eu dormi, eu cochilei de 2h30 às 4h30 da manhã. E eu acordei 4h30 da manhã, levantei e fui trabalhar. E o Jean falando: fica em casa, mas você está de atestado. Eu falei: eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar porque senão eu vou ficar louca. Igreja, vocês não sabem o que era a sua emoção, a sua razão e o Espírito. Era uma briga, estava entre eu e o Espírito Santo. Eu estava constantemente, eu não esquecia as palavras do juiz e eu não esquecia as palavras das pessoas e a voz do Senhor fala o tempo todo no meu coração. E eu chegava em casa, eu deitava e eu falava: Senhor, fala comigo. E o Senhor falava comigo, mas eu estava com tanta raiva, igreja. Eu não vou mentir para vocês, igreja. Eu sou ser humano. E vocês são ser humano. E o que eu estou dizendo para vocês é que vocês podem viver. Nós temos direito de ficar com raiva. Mas nós temos que reconhecer nesse mesmo momento, quando nós estamos com raiva, quem é o nosso Deus e pedir perdão. Foi o que eu fiz. Eu cheguei em casa na quarta-feira e falei: Senhor, eu tenho um mistério debaixo do chuveiro. E eu falei: Senhor, essa água que está caindo tem que limpar o meu coração. Porque senão eu não sei o que vai ser de mim, Senhor. Eu vou me transformar numa pessoa que eu não quero ser. Igreja, era algo sobrenatural. Era algo que eu vou dizer para vocês: é só Deus que faz essas coisas. Homem não faz isso não. Remédio não faz isso não. É só Deus. Por isso que quando eu comecei a ler a palavra de Jó, quando o Senhor começou a falar comigo, eu comecei a imaginar o que esse homem passou quando ele perdeu a mulher, quando ele perdeu o filho, quando ele perdeu tudo. Imagina a cabeça desse homem, como é que não ficou. Ele era temente, como eu e você somos. Só que aonde estava a fé dele? Você acha que a fé dele não foi abalada? Você perder tudo? Ainda ser acusado? E a sua esposa ainda falar assim: abandona esse Deus e morre. Porque quem tem esposa sabe o que eu estou dizendo. O peso da palavra de um esposo, de uma mulher. Imagina, igreja, essa mulher virar para ele e falar assim: abandona esse Deus e morre. Porque ele não prestava para mais nada, na visão dela. Mas Deus tinha um propósito. E esse propósito vai até os dias de hoje. Porque quando essa palavra é lida, o Senhor quer dizer algo comigo e com você. E foi nessa palavra que hoje, quando eu li, o Senhor falou comigo. Que independente do que nós estejamos vivendo, Ele continua sendo Deus.
E todos os louvores que foram entoados aqui hoje falavam sobre isso. Eu falei assim, o Senhor é tão perfeito quando Ele quer fazer algo, que Ele, antes de acontecer a audiência, Ele me levantou para estar aqui hoje. Eu não sabia que eu estaria, que eu ia passar pelo que eu passei. Mas o Senhor, Ele é fiel, sabe por quê? Porque Ele conhece o meu coração e o seu. E Ele sabe que eu nunca ia dizer não para a obra dEle. Porque Ele sabe o que está na tábua do meu coração. Agora eu pergunto para você, o que está na tábua do seu coração? Quando a luta bater na sua porta, porque ela deve estar na sua porta agora, aonde está o seu coração? Glória a Deus. Aonde está a sua fé? Aonde está a sua fé quando você chega na igreja e alguém que não te dá a paz do Senhor e você vira o rosto? Onde é que está a sua fé? Está na pessoa? Aonde está a sua fé quando o pastor te corrige? Aonde ela está? Porque é tão ruim ser chamada a atenção, né? Mas a pergunta que o Senhor colocou no meu coração hoje, e eu respondi para Ele quando Ele me perguntou onde estava a minha fé. E eu respondi para a igreja quando eu comecei a falar. E eu te pergunto hoje, aonde está a sua fé? Está no problema? Está no desemprego? Está onde? Sabe por quê, igreja? Porque às vezes é muito fácil olhar para o irmão do lado e achar que o problema dele é pequeno. Mas só quem vive sabe. Hoje foi contado testemunhos aqui lindos. A Aranha contou dela, a Raquel contou dela. E às vezes a minha mãe contou dela. E eu vivi com ela um pouco isso. E eu vou dizer uma coisa para vocês, igreja. Só vive testemunho, só vive milagre quem crê. Verdade. Glória a Deus, Quem não crê, não aleluia. vive, não. Você quer viver milagre? Então você tem que crer. E crer é não ver. Você vê a fé? Aleluia, Jesus. Você pega na fé? Você não pega na fé. Mas você crê nela, não é? É que nem o vento. Você pega no vento? É o firme, Você sente o vento. das coisas que não são. Mas você tem um Deus que controla ele. E aí eu te digo, olha o tamanho desse Deus. Então hoje, que não venha ser mais um culto de domingo, que você entrou por essas portas, não sei às vezes qual foi o seu propósito. Porque tem pessoas que vêm para a igreja às vezes só para cumprir, ou só para marcar presença. Vou atrapalhar. Mas você não pode estar aqui só para marcar presença. Você tem que estar aqui com um propósito. Aleluia, Jesus. E o propósito é crer naquilo que você não vê. Porque aquilo que você não vê, o Senhor faz por você. Aleluia, Jesus. Mas você tem que crer. Glória a Deus. E eu creio que Jó, nesses 42 capítulos, que eu creio que quando Jó viveu tudo que ele viveu aqui, igreja, chegou um momento que o Senhor deu um basta. Jó 42, o Senhor fala que ele deu um basta. Ele restituiu. Jó pediu? Jó não pediu. E ainda usou os amigos dele. Jó não pediu nada. E muitas vezes nós entramos na presença do Senhor só para pedir. Só para pedir. Só para pedir. Eita Deus. Aleluia, Ou só para reclamar. Jesus. Glória a Ou Deus. só para perguntar por quê. E eu me incluo no porquê, porque eu sou por quê. Glória a E Deus. gente, Aleluia, Senhor. nós ficamos aqui em cima, desse lado de cá, nós não podemos achar que quem está aqui em cima não vive aflições, tá? Pelo contrário. É onde o nosso caráter é mais forte. As pessoas que verdadeiramente têm chamado para com Deus, elas têm
elas passam por um processo. E o processo é dolorido. Tá? Não pensa só que é bom, não. Tem a parte boa, mas também tem um processo. E muitas vezes você chora mais do que você ri. E eu falo isso porque eu vivo isso. Então eu não vou... Os que têm chamado aí, não se enganem não. Porque eu sei que todos têm chamados. Aleluia. Todos. Muitos já sabem o seu chamado e muitos não sabem. Mas quem sabe, sabe que o processo é dolorido. E Jó, ele não pediu nada para o Senhor de volta. Mas o Senhor tinha os seus propósitos como ele tem até hoje. E ele simplesmente restituiu. E a Bíblia ainda fala que restituiu em dobro. Foi em dobro. O homem já era rico e o Senhor fez o que com o homem? Multiplicou. Deixou ele mais rico ainda do que ele já tinha. Sabe por quê, Deus? Sabe por quê, Deus? Porque Deus tem os propósitos dele. E quem é eu e você para reclamar aquilo que Deus tem para fazer? Não é melhor aceitar? Eu vou dizer uma frase que meu esposo lá em casa: aceita que dói menos. E é verdade. Quando a gente aceita a vontade do Senhor, a gente respira diferente. A gente muda a nossa visão. O Senhor, ele começa a trabalhar no nosso campo visual. E aquilo que você via com tanto foco, você perde o foco. E aí ele começa a te mostrar a vida com outros olhos. E você começa a encarar os problemas de forma diferente. E aí nós vivemos no mundo aqui na terra, mas sobre nós tem um mundo espiritual. E quando você se movimenta de forma diferente na terra, o mundo espiritual se movimenta também. É automático. Quando você muda aqui, lá em cima muda automático. E aí o Senhor começa a trabalhar de forma diferente ao seu favor. Porque o que era foco não é mais foco. O que era problema não é mais problema. O que era murmuração não é mais murmuração. E aí Deus começa a entender: meu filho está diferente. Então que essa noite você saia daqui direcionado pelo Senhor. Aleluia, Jesus. Com o seu coração firmado no Senhor. E não naquilo que Ele pode te dar. Não naquilo que você tanto colocou diante dele e acha que vai acontecer da sua forma. Porque nós somos seres humanos, nós temos aflições, nós temos dor, nós temos carne, nós temos sentimentos. E quando nós entramos diante do Senhor muitas vezes, nós já entramos falando para Ele aquilo que nós queremos que Ele faça. Não, Senhor, tem que ser assim. Não, Senhor, tem que ser assim. Mas será que é a vontade dele? Que seja da forma que nós estamos falando? Muitas vezes não, igreja. Só que viver isso é viver na pele diferente. Porque nós imaginamos, nós criamos situações e nós concretizamos situações na terra. E aí quando as coisas não acontecem, nós somos frustrados. E aí a gente pega o Senhor e fala assim: a culpa é sua. Foi o Senhor que não fez. Não aconteceu porque o Senhor não estava lá. Mas você perguntou para Ele? Então que hoje você saia daqui com essa palavra na talpa do seu coração. Que seja uma palavra que você tenha vontade. Leia Jó. Saia daqui. Eu sei que é difícil, nós temos muitos afazeres. Nós que somos mulheres, a igreja está tomada por mulheres hoje, tem poucos homens. Mas que sirva para os homens também. Nós temos casa para arrumar, filho para cuidar. Nós saímos daqui, nós vamos arrumar janta, nós vamos arrumar um uniforme de criança, nós vamos ler a agenda, nós vamos fazer um monte de coisa. Mas nós não paramos para ler a palavra. E quando você colocar a palavra
palavra como prioridade na sua vida, você vai conseguir fazer todas essas coisas e ler a palavra. Mas sem colocar como prioridade. E eu falo isso porque eu era assim. Eu fazia todas essas coisas e colocava a palavra, eu vou arrumar um tempo, eu vou arrumar um tempo, eu vou arrumar um tempo. E eu falei para o Senhor, eu não vou mais colocar a sua palavra como um tempo. Ela tem que ser prioridade. Ela tem que ser primeiro. Então eu aprendi que eu tenho que ler primeiro a palavra. E as outras coisas serão tudo no tempo que tem que ser. Mas a palavra tem que ser primeiro. Quando eu tinha 14 anos, eu li um livro chamado Bom Dia Espírito Santo. Não sei se os irmãos conhecem. Mas é um livro que ele fala do Espírito Santo. Um livro bem antigo, igreja, muito antigo. Dos anos 90, 80. Não que eu sou velha. Mas é um livro antigo. Aleluia, Jesus. Mas eu li esse livro porque eu estava ouvindo uma pregação de uma pessoa e ele falou assim, você sabe quem é o Espírito Santo? Aí eu falei, e na hora eu fiquei assim, eu tinha 14 anos. Aí eu pensei comigo, ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele é um só, né? Eu pensei, sim, ele é um só, mas cada um tem o seu papel. E aí quando eu comecei a ler esse livro, chama Bom Dia Espírito Santo, na capa amarela, com as letras brancas. O primeiro capítulo eu nunca esqueci. Eu levo isso com a minha vida. Ele falou assim, quando você abrir os olhos pela manhã, fale Bom Dia Espírito Santo. E aí ele começa a contar o porquê disso. Igreja, aquilo ali entrou na tábua do meu coração e gravou. E aí, nessa mesma época, tem um hino do David Keeler que fala abraça-me. E meu despertador era abraça-me, com esse louvor. E eu abri o olho e falava Bom Dia Espírito Santo. E eu fui fazendo isso por muitos anos da minha vida. E eu fui tendo experiências extraordinárias com o Senhor. E hoje, essa semana, ele virou para mim e falou assim, nunca mais você me deu bom dia. Sente falta, né? Igreja. Quando o Espírito Santo falou isso para mim, eu me entristeci tanto. Eu já estava tão triste. E aí eu falo para vocês, nós somos nada. Nós não somos nada. Nós nos enganamos. Nós não somos nada. A palavra do Senhor diz que do pó a gente veio e do pó a gente vai voltar. Nós não somos nada sem o Senhor. É nada. Sabe o que é nada? É nada. Você sem Deus é nada. E Ele sem você, Ele continua sendo Deus. Só que você tem que entender isso. Quando você entender isso, você não perde mais culto de domingo. Você não murmura. Você não entra em um problema difícil na sua vida e você não questiona Deus. Porque você vai dizer assim, há um tempo para todas as coisas na terra e Ele está sobre o controle do tempo. Se Ele permitiu esse problema é porque Ele sabe porque eu estou nesse problema. Só que você precisa saber que se você sem Deus, você é nada. E você com Ele, você é alguém. Porque Ele cuida de você. Ele cuida do seu levantar, Ele cuida do seu deitar. E quando Ele cuida de você, esse cuidado se estende para a sua casa. Se estende para a sua família. Sabe por quê? Porque a mão do Senhor, ela está sobre você. E quem está ao seu redor, está sendo cuidado por Ele. Aleluia. Então onde você estiver, você vai fazer a diferença. Porque a mão dele está sobre você. Só que você precisa entender que você sem Ele é nada. E para você ser alguém, Ele tem que estar com a mão sobre você. E para a mão do Senhor estar sobre você, há uma renúncia. Há uma busca.
há um propósito, há uma dor que tem que ser aceitada. Porque não é mais a sua força, é a força dele. Então que hoje você saia daqui crendo, confiando, acreditando, querendo que a mão dele seja sobre você, com a tábua do seu coração, sabendo aonde está a sua fé, independente daquilo que você esteja vivendo, independente do que você está passando, independente, igreja. E quando eu falo independente, é independente de qualquer coisa, porque é ele que sabe o porquê que você está vivendo isso hoje, não é você. Às vezes você não queria estar vivendo isso, como eu não queria estar vivendo o que eu estou vivendo. Mas eu estou vivendo, não estou? E alguma coisa eu sei que ele quer. Eu já sei porque ele já falou comigo. E é mais leve, porque eu cheguei aqui em um caco. E hoje eu saio daqui leve, sabe por quê? Porque ele já me falou. Glória a Deus. O meu socorro, eu achei aqui. Aleluia, glória a Deus, onde? Senhor. Nos pés do Senhor. Amém. No altar dele. E muitas vezes, quando nós estamos em luta, é o primeiro lugar que nós corremos. Nós não queremos estar aqui. Nós não queremos, igreja. E eu falo isso porque eu não queria estar. Mas a minha obediência, ela foi maior ao Senhor. Eu falei, Senhor, independente do que eu esteja vivendo, independente do que as pessoas vão pensar de mim, porque eu vou chegar lá chorando, independente da minha cara que eu vou estar, eu vou ser obediente ao Senhor. Então que você saia daqui hoje crendo nisso. Não faça desse culto de domingo mais um culto, mas faça um culto que marque a sua vida. Tem cultos, igreja, tem palavras que elas penetram no nosso coração e elas têm que trazer mudança, porque é a palavra que muda, não é o profeta, é a palavra que muda. Ela tem que penetrar no seu coração e tem que trazer uma mudança. E é isso que o Senhor quer. Não é que o irmão do lado, você não tem que mudar pelos outros, você tem que mudar pela palavra, pelo Senhor. É a palavra que tem que trazer isso em você, mesmo que você fique às vezes confrontado com ela. Mas é a palavra do Senhor que tem que mudar as suas atitudes. É o Espírito Santo e com a palavra que vai trazer isso. Mas você tem que se dispor. Amém? E eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade. E quero pedir que a igreja se coloque de pé. Amém. Glória a Deus, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração, igreja. Mas faça uma oração hoje. Queria pedir para as meninas aí atrás não ficar correndo, não. Glória a Deus, Senhor. Feche os olhos. Coloque a mão no seu coração. Se conecte com o Pai. Você não vem aqui para olhar para mim. Você não veio olhar aqui para o irmão do lado. Você não veio aqui olhar para o que o outro está falando ou fazendo. Você veio aqui para falar com o Senhor. E para Ele falar com você. Ele já falou. Agora é a sua hora de falar com Ele. Feche os seus olhos. Se conecte agora. Comece a falar com o Senhor. Comece a dizer para o Senhor o que você precisa. Comece a pedir força para o Senhor. Comece a falar, Senhor, sem ti eu não sou nada. Senhor, eu preciso de ti. Espírito Santo de Deus, eu necessito da tua presença. Assim como o ar que eu respiro, eu preciso de ti para continuar de pé. Senhor, me orienta, fala com o Senhor. Papai querido, Santo Deus, nesse momento, ó Pai, nós nos colocamos diante da tua presença, Pai. Senhor, eu coloco a tua igreja agora diante da tua presença. Deus, eu venho te pedir agora, Senhor, que o Senhor possa tocar agora, ó Pai, na vida dos teus filhos. Pai, que eles venham ter vontade de falar contigo. Que eles venham ter vontade, Pai, de falar em teu nome. Deus, que eles venham ter vontade, Espírito Santo, de te clamar. Pai, eu venho te pedir agora, Senhor, que essa palavra
mas que ela venha entrar no coração e criar raízes. Que ela venha criar, Senhor, circunstância. Que ela venha trazer lembranças na mente, ó Pai. Pai, que eles venham saber quem Tu és, ó Pai. Que eles venham querer estar mais diante de Ti. Pai, eu te peço nesse momento, ó Pai, que o Senhor venha tomar o coração de cada um, a mente, ó Pai. Deus, eu não sei o que os Teus filhos têm falado contigo, mas o Senhor sabe, e isso basta. Porque o Senhor pode fazer alguma coisa por eles. Eu não posso, o Senhor pode. Então eu venho te pedir agora, ó Pai, que eles venham sair daqui, Senhor, crendo, confiando. Que eles venham sair daqui, Senhor, sabendo quem Tu és, independente da circunstância, independente do problema, independente daquilo que eles têm pensado, almejado, sonhado, vivido, mas que o Senhor, ó Pai, venha ser o Deus da vida deles e que eles venham olhar para o alto e confiar somente no Senhor, ó Pai. Que esse culto, ó Pai, venha ser um culto que venha marcar vidas, ó Glória Pai. a Deus, não porque sou eu, ó Pai, que estou aqui. Amém. Mas é porque é a Tua presença, ó Pai. É a Tua palavra. É a Tua vontade, ó Pai, que foi feita aqui. Deus, eu te louvo e te agradeço, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Por tudo que o Senhor irá fazer na vida deles, ó Pai. Porque eu creio, Senhor, que grandes testemunhos irão ser contados, ó Pai. Porque eu creio que as atitudes deles, ó Pai, irão mudar a partir de hoje. E aqueles que já têm atitudes mudadas, ó Pai, eles venham cada dia sentir mais forte ainda na Tua presença, ó Pai. É o que eu te peço e te agradeço. Amém.